Boa noite. Boa noite. Chegando aqui para falarmos de um assunto escolhido por vocês. O tema dessa live de hoje, Cida, seja muito bem-vinda. O tema dessa live de hoje foram vocês que escolheram. Então, eu quero convocar você que está chegando aqui agora para enviar o aviãozinho dessa live para todas as mulheres aí que são casadas. Nós vamos falar de casamento hoje. O tema de hoje foi selecionado por vocês e nós vamos falar exatamente sobre casamento. Olha aí, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Ó, quem não é casada que está chegando aí, eu oriento que você fique, amiga, porque hoje eu tenho certeza que você vai conseguir tomar uma decisão. Se você quer casar ou não. E o melhor, que tipo de cônjuge eu devo escolher? Qual é o tipo de esposo que eu devo escolher? Então, participe você dessa live aqui até o final. Por quê? Porque eu vou falar sobre as estações vivenciadas dentro do casamento. E quando elas não mudam, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Então, fique aqui comigo até o finalzinho para você aprender sobre esse assunto. Você aí, mulher que é casada, você que ainda não é casada, fique aqui para você aprender sobre as estações do casamento e ter aí um poder na tomada de decisão com esse conhecimento que vai abrir a sua mente, que vai te levar a uma decisão mais assertiva, inclusive na escolha do seu cônjuge, na escolha do seu futuro esposo. Se você tá namorando, amiga, você vai anotar para você pontuar o que faz sentido para você dar continuidade a esse momento de experimento, porque namoro é momento de experiência, gente. Namoro é momento de experiência, é o tempo que você tá conhecendo. Então, você tem um poder de decisão muito grande aí na mão, de prosseguir ou dizer chegou. Então, fique aqui comigo até o finalzinho dessa live para você aprender esse conteúdo que vai expandir a sua mente. Você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Você que sabe, que conhece alguma mulher que é casada, que está vivendo algum relacionamento aí, mande essa live pra ela, tá? Pegue aí o aviãozinho, copie o link e encaminha pra essa mulher. Olha só, minha cunhada que chegou aí agora, seja bem-vinda. Simone, Luciene, Patrícia, deixa eu ver quem mais tá aqui comigo. A Carol, manda o link dessa live aí, amiga, no seu grupo de casais. A Jaque, a Laurinda que tá aqui comigo, a Patrícia, acho que de Mato Verde que eu conheci, a Rose e a Lorena, sejam muito bem-vindas. Então, pegue aí o link dessa live e encaminhe para o maior número de mulheres que você conhece. Amiga, quando a gente compartilha conhecimento, você não tem noção da bênção, do milagre que você tá gerando na vida de alguém. Sabe por quê? Porque conhecimento liberta. Então, assim, eu posso dizer para vocês que quando eu recebo um conhecimento, ele mexe profundamente na minha consciência e ainda visita minha alma. E eu fico ali o tempo todo pensando naquilo, remoendo aquilo, depois eu pesquiso, e isso contribui para as minhas tomadas de decisões. Então, assim, conhecimento é a chave do milagre. Então, vamos semear, vamos compartilhar, porque Deus se alegra, Deus fica muito feliz quando nós dividimos com o outro aquilo que chega para nossa vida, né? Não vamos guardar só pra gente, não. Vamos compartilhar juntas aí. Então, você que chegou agora, seja muito bem-vindo e convidem mais pessoas na medida que eu entreguei esse conteúdo aqui, que você lembrar de alguém, que vier assim na sua mente, que vier no seu coração. Pegue aí, esses 3 pontinhos, você copia o link e manda nos grupos, tá certo? Você manda no WhatsApp privado de alguém.
O aviãozinho que tá aí do lado direito aí no seu telefone, pelo canal que você tá me assistindo, você só clica nele e já vai chegar na listinha aí dos seus amigos do seu Instagram. Eu já fiz isso aqui porque eu faço, né? Todo mundo aí recebe convite meu. Eu mandei pra um bocado de gente aí, só que eu seleciono, gente. Eu não mando assim pra qualquer pessoa também, não. Eu já tô aqui, eu selecionei aqui algumas pessoas, olha só, e tô mandando. Tô mandando, pronto, mandei pra mais gente agora. Então faça o mesmo. Coloque pra mim aqui nos comentários, quem tá aqui comigo, coloque nos comentários aí se você é casada. Quem é casada aqui, coloque eu. Coloque aí pra mim. Quem é casada, levante a mãozinha pra mim, tá? Quem é casada, levante a mãozinha pra mim. Olha só, coloque a mãozinha aí. Mulheres casadas, se manifestem aí. Eu quero saber com quem que eu vou falar aqui hoje. Mulheres casadas, levantem a mão pra mim aí. Bora, bora. Mulheres casadas. Eu tô sentindo falta de alguém aqui, da minha amiga Renatinha. Cadê ela? Achei. Mulheres casadas, levantem a mão. Olha só, temos aí a Rose, a Paty também. Temos aí a Laurinda, a Carol também, mulheres casadas. Temos muitas aí, né? As outras que não levantaram a mãozinha aí, será se são solteiras ou estão aí na fase do experimento? Lorena, me conta aí. A Rose, eu acho que a Rose é casada também. A Rose também é casada. Gente, a Rose que chegou em Varzelândia com uma loja maravilhosa, com peças lindíssimas. Rose que vestiu meus meninos aí pro casamento da minha mãe. Muito prazer, Rose. Não te conheço pessoalmente, amiga, mas já me conectei ali com tua equipe. Isso que é liderança. Me conectei com a equipe da Rose, muito maravilhosas, vendedoras assim, extraordinárias. Parabéns pela sua equipe. A Lorena também casada. Então tem muita mulher casada aqui. Olha só, meu irmão chegou e também é casadíssimo. Deixa eu ver mais. O José também que chegou aí, provavelmente. A Débora também colocou a mãozinha, casada. Muita mulher casada aí. Gente, então vamos lá. Falar de casamento, né? Hoje, quando eu coloquei nos meus stories esse tema, na verdade não foi o que coloquei, né? Quando eu pedi opinião e eu perguntei assim: o que vocês querem aprender comigo? E a primeira abençoada, eu não vou falar o nome dela, mas ela já colocou casamento. Aí eu olhei pra aquilo e falei assim, meu Deus, casamento. Tá, casamento tem muito assunto que a gente pode falar, né? Sobre o casamento, a gente tem vários temas que a gente pode falar. E aí eu refiz a caixinha e ainda perguntei o seguinte: sobre casamento, o que você acredita que pode aprender comigo? E a pergunta maior, primeira que eu recebi: os maiores desafios, como vencê-los dentro do casamento. E aí teve uma outra pergunta também, que foi bem interessante e que provavelmente eu não vou falar só disso aqui, mas em algum momento eu vou falar sobre isso aqui. Quando é que a Bíblia diz que podemos divorciar? Esse assunto, ele é um assunto extremamente delicado para ser falado, mas eu vou pontuar ele aqui porque solicitaram. Então, assim, eu quero pegar um pouquinho de cada pergunta que me fizeram lá e quero colocar dentro desse assunto. E por que eu falei de mudança de estação? Porque semana passada nós começamos a falar sobre as mudanças da estação, quando é que ela vem para nossa vida. Então hoje especificamente nós vamos falar dessa mudança de estação dentro do casamento. Por quê? Porque é um desafio a construção dessa unidade, desta união. E a estação, ela muda também dentro da relação. Existem tempos que o casamento está muito quente, o casamento está muito apimentado. Existe um outro tempo que o casamento está frio, que o casamento está no outono, o casamento entra na primavera e muitas das vezes o casamento também entra no
no inverno total e permanece aquela frieza, né? A estação de verdade, ela não muda. E por que que isso acontece? Por que que geralmente essa mudança de estação, ela não chega em muitos relacionamentos? E quando a estação não muda, o que que a gente deve fazer? Muitas das vezes, ela fica estagnada, parece que o casamento está congelado. E aí, o que eu faço? Porque assim, eu já fiz de tudo e nada acontece. Eu já tentei de tudo e nada acontece. Então, pra gente começar a falar disso, o que que eu quero que você faça agora? Você que entrou aqui, que vive um casamento, que você tem um casamento, você que é uma mulher casada, você que entrou aqui, que não é casada e talvez fala assim, Van, eu entrei na live errada, eu não sou casada, eu só namoro e tal. Tá. Você tem o desejo de casar? Então, eu quero chamar a atenção de você que é casada, de você que vive um relacionamento e que tem esse desejo, que tem esse objetivo. E eu acredito que quem namora sempre tem esse objetivo, amiga. Porque se você não tem, tá na hora de avaliar aí a sua vida. É voltar nas lives passadas que nós tivemos, só que eu não deixei gravadas, né? Não deixei gravadas. Eu acho que tem uma no canal do YouTube, só que ela é só via link. Então, quem quiser assistir a primeira live sobre mudança de estação, pode me mandar no direct, Ivan, eu quero assistir a primeira live. Porque eu descobri que eu namoro e não tenho objetivo nesse meu namoro. Então, eu preciso desvendar esses mistérios aí dessa minha estação, que talvez esteja precisando mudar. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa tomar aqui hoje é o seguinte: trazer o estado atual do teu casamento. Traga o estado atual da tua relação. E que estado é esse? Olhar para dentro desse casamento. Olhar para dentro desse cenário. Como é que está o teu casamento? E não é como você se sente, é como está o teu casamento. Então talvez você diga assim, Van, o meu casamento não vai nada bem. O meu casamento está na estação do inverno. Frieza total. A gente se fala muito pouco, a gente tem pouco tempo para se falar, a gente não conversa muito, inclusive a gente nem tem tempo de qualidade. Eu não tenho vivido um tempo de qualidade dentro do meu casamento com o meu cônjuge. A gente quase não se relaciona mais na intimidade. E aqui a gente vai falar um pouquinho de sexualidade também dentro do casamento. Então, qual é o estado real? Qual é o estado atual do teu casamento? E amiga, preste bem atenção. Não tem nada errado você olhar para essa verdade, que é o teu casamento, é o teu relacionamento e dizer, não vai nada bem. O meu casamento não está como eu gostaria que estivesse. A minha realidade hoje é uma relação fracassada. A minha realidade hoje é um relacionamento destruído. De verdade, a minha realidade hoje, Van, é que eu estou a ponto de um divórcio. A minha realidade hoje é que eu estou a ponto de surtar nesse casamento. Eu não estou aguentando mais. Eu estou quase estourando. Amiga, olha agora pro teu casamento. Com verdade, com humildade e principalmente com coragem. Talvez você tenha vivido um relacionamento totalmente maquiado. E o que é um relacionamento totalmente maquiado? Aquela relação que para todo mundo você grita, eu vivo um casamento feliz. Aquela relação que para todo mundo você diz, eu tenho o melhor casamento do mundo. Mas quando você deita no travesseiro, você lembra da vida da tua vizinha. Você lembra da grama do teu vizinho. Você lembra do relacionamento que você vê nos seus amigos. E você fala, de verdade, o meu relacionamento não é tão bom quanto eu gostaria de ser. Mas, por acreditar que ele pode melhorar, eu sempre tô levando essa bondade de casamento. E que de verdade não é. Porque eu acredito muito na força da palavra. E a Bíblia fala sobre isso. Acreditamos nessa verdade. Na força, quando aquela mulher que perdeu sua filha lá no 1 Reis, quando chega na casa dela e pergunta como ela vai diz, vai tudo bem, a filha dela tá morta.
Talvez o seu casamento tá morto e você está dizendo, está tudo bem. Então, hoje, eu quero te convocar para olhar com verdade, com coragem e com humildade para a tua vida conjugal, para o teu relacionamento, para o teu casamento. E partindo desse ponto, do teu estado atual, agora, como é que ele está? E aí você vai pontuar todo o teu estado. Gente, olha, uma coisa que eu quero fazer um parêntese aqui. Papel e caneta, amiga. Papel e caneta. Aqui meu caderninho, olha. Quando eu estava organizando essa live, mesmo já sabendo do conhecimento, da entrega que eu ia fazer aqui pra vocês, eu não deixo de anotar, gente. Porque todas as minhas lives que eu vou fazer me despertam, vocês não têm noção. Eu falo que eu sou a maior beneficiária das minhas lives. Porque quando eu vou sentar pra fazer o conteúdo, eu pego a caneta e anoto. Eu pego a caneta e anoto. E não anoto o que eu vou falar, não. Eu já penso no que eu vou falar, eu anoto no que eu quero que vocês façam. Então, trazer essa realidade, trazer essa verdade é o nosso ponto de partida. Então, não adianta você ficar escrevendo suas fantasias. Não adianta você escrever sua vida de fantasia nesse casamento, que talvez está falido, e não é a tua verdade. Então, a gente precisa trazer a verdade. E aqui é o seguinte, você escreveu, anotou o teu estado atual agora, como você está. Ou seja, não é como você, como está o teu casamento, tá? Agora é como está o teu casamento. Anotou qual é a realidade, qual é a verdade do teu casamento. O próximo passo é o quê? Coloca como você se sente com relação a esse casamento. Como é que você está com relação a esse casamento? Você se sente feliz? Você se sente uma mulher plenamente realizada ao lado do teu cônjuge? Qual é o teu estado? Agora é sobre você. Agora é sobre como você se sente. Tá certo? Então, primeiro ponto, como está o casamento? Como está a tua relação? E aí, quando a gente fala do casamento, a gente está falando de um estado que envolve você e o outro. Então, você vai ter uma percepção do que o outro sente, juntando com a percepção, com o seu estado, com o que você sente. Sendo assim, você vai falar dessa unidade, ou seja, você vai falar dessa união, tá certo? Esse é o estado atual da tua relação, do teu casamento, ok? Segundo ponto, como você se sente, como você está nesse casamento. Como você está? Você tem sido realizada? Ou seja, o teu cônjuge está te fazendo feliz? Você se sente feliz com aquilo que o seu cônjuge faz com relação a você e com relação ao seu casamento? Nós precisamos ter muita clareza do nosso estado, como eu me sinto. Existe eu vou dizer que uma métrica, se não um princípio dentro do casamento, que diz o seguinte: você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. E quando os dois entendem sobre isso, é aqui que tá a realização desse casamento. Por quê? Porque se eu caso para fazer o outro feliz e o outro sabendo que casou para me fazer feliz, é muito improvável as dificuldades nesta relação, no sentido de que, como eu me sinto, é muito improvável quando os dois têm esse conhecimento. É por isso que agora eu quero te desafiar a convidar o seu cônjuge para estar nessa live. Tá vendo como é que o conhecimento liberta? Porque talvez se você falasse pra ele, olha, meu amor, você sabia que eu casei pra te fazer feliz e você casou pra me fazer feliz? Talvez ele não entenda sobre isso quando você fala, né? E aí tem uma crença que muitos pregam lá fora e que muitas de nós colocamos no nosso coração, é o quê? Santo de casa não faz milagre. Eu confesso pra vocês que depois do meu processo, eu carreguei essa verdade por muito tempo, que santo de casa não faz milagre. Carreguei isso comigo. E isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade.
A mudança que eu fiz de mentalidade com relação a isso é o seguinte, é que quando alguém fala pro meu cônjuge, ele reforça o que ele já ouve de mim. Então, quando alguém fala algo pro meu cônjuge, ou seja, aquela mesma fala que eu tenho, quando fala pro meu cônjuge, ele reforça o que ele já ouve de mim. Mas não quer dizer que eu não posso prover e proporcionar o milagre que ele precisa para viver. Gente, isso aqui é muito poderoso, tá? É muito poderoso. Então, eu te desafio agora a pegar o link dessa live e enviar para o seu cônjuge. Pegue o link e envie. Pegue o aviãozinho e mande para o seu cônjuge agora. Você está... É tarefa já, tá? Se você quiser mudar a realidade, mudar a estação do seu casamento, esse é o primeiro caminho. Principalmente porque quando a estação não muda, o que eu devo fazer? Vamos potencializar. E você potencializa exatamente dessa forma. Talvez o que você fala, você sente que não faz muito sentido para ele. Mas tem feito sentido sim, amiga. Está no coração dele. Mas quando você envia para uma pessoa reforçar o que você já tem falado, você está potencializando a sua fala. Então, vamos lá? Enviando? Podemos entrar agora? Vamos começar? Podemos começar? Coloque aí para mim quem já enviou. Eu quero interação nessa live. Coloque pra mim aí nos comentários quem já encaminhou pro cônjuge. Se ele tem rede social, se ele tem Instagram, né? O meu não tem Instagram, gente. O meu esposo não tem Instagram. Mas ele tá lá dentro do quarto escutando tudo que eu tô falando aqui com vocês, viu? Não tem Instagram, mas tá aqui escutando tudo que eu vou falar com vocês. Coloque pra mim aí quem mandou já. Quem mandou o aviãozinho, quem enviou o link, coloque pra mim. Eu quero interação na live de hoje. Eu quero que vocês me ajudem aí. Eu quero que vocês participem. Coloque aí pra mim. Débora que tá aí comigo, a Deise, a Ivana que tá aí comigo. Ivana também é casada. Seja bem-vinda, Ivana. A Daiane eu não sei se é casada. A Kelly eu acho que sim, não tenho muito certeza. A Patrícia é casada, né? Patrícia também. Ivana, olha só. Já mandou aí pro seu cônjuge o aviãozinho? Já mandou pra ele aí? Já mandou? Amiga, só envia. Se ele vai entrar, não importa, mas envia. Você já tá despertando ele pra alguma coisa, tá? Gratidão, Ivana, pela sua participação aqui. Gente, então vamos começar. A estação. Eu já ensinei pra vocês o primeiro passo pra verificar qual é a estação que está o seu casamento. Talvez algumas de vocês aqui já mensuraram essa estação. E aí, algumas podem dizer assim, Van, a estação do meu casamento, desde que eu casei é inverno. E não consigo mudar isso. É uma frieza, sabe? É uma relação muito superficial. E o que a gente mais costuma viver dentro do casamento é o seguinte. Quando nós namorávamos, era totalmente diferente. Olha lá, o Dadê está dormindo. Tá na bênção, amiga? Tá na bênção. Porque assim, você vai pedir os anjos para visitá-lo agora, nesse sono, né? E levar a mensagem para ele. Acredite e tenha fé, tá? Mas olha só, quando a gente namora, é muito diferente da realidade do casamento. Isso é um fato. E aqui eu vou falar como uma pessoa que casou fora do evangelho. Eu não tinha comunhão com o Senhor ainda. Eu já era batizada, mas eu ainda não tinha comunhão. Porque existe uma diferença muito grande de quando você está em comunhão para quando você não está em comunhão. A relação é totalmente diferente. Por quê? Porque quando eu não estou em comunhão, eu estou agindo conforme os prazeres da minha carne. O que está atuando em mim são os prazeres terrenos e mundanos. A relação é diferente. Mas quando a gente entra em comunhão, a nossa relação muda. Por quê? Porque nós estamos sendo ativadas pela força do Espírito e não mais pela força da carne. E confesso para vocês que falando de sexualidade principalmente, a nossa atuação não é mais com os prazeres da carne, apesar de que saciamos sim
os nossos desejos, porque nós temos, né? Nós temos o despertar pela sexualidade e nós atuamos. Porém, a nossa manifestação, ela é totalmente diferente de quando é só a carne. É diferente. O nosso sentir é diferente. O nosso prazer é diferente. Então, quando a gente namora, estando no mundo, é uma coisa. Quando você entra no casamento, é outra coisa. Ainda assim, estando no mundo, é outra coisa. E quando você entra em comunhão neste casamento com Deus, ele também é diferente. As estações, elas mudam muito rápido. E talvez aqui seja o desafio de algumas mulheres que estão aqui comigo. Porque foi o meu grande desafio. Quando eu namorava era uma coisa, quando eu casei era outra, quando eu entrei em comunhão se tornou totalmente outra. E esse tem sido o grande desafio. E é exatamente sobre essa mudança de estação, que talvez não chegou aí no seu casamento, que eu quero falar. É quando você toma uma posição de mudança e o seu cônjuge não está na mesma posição de mudança com você. O que te faz permanecer na relação? O que te faz estar nessa condição ainda? Sabendo que a estação do outro não mudou e que a sua tem mudado a cada dia. A sua estação está mudando sempre. A sua estação está avançando sempre. E talvez a do seu cônjuge ainda está aí, no inverno, no verão, no outono, não sei. Não sei qual a estação. Mas o que importa é que agora é você trazer a consciência da estação da sua relação, do seu casamento, como você se sente e com relação a esse casamento. Gente, eu tô sendo muito cirúrgica aqui nesse assunto. Muito cirúrgica, tá? Porque quando a gente fala assim, você tem que pensar no outro, você tem que fazer sempre pelo outro. E você? Aonde que você está? Onde está o seu coração? Onde estão os seus sentimentos? Onde estão os seus desejos? Onde estão as suas vontades? Aonde você está nesse casamento? Talvez você só tenha se doado para o outro. Você só tenha se entregado para o outro o tempo todo. E você não tem recebido nada. E aí fica aquele negócio. Eu não aguento mais ceder. Eu não aguento mais fazer pelo outro. Por quê? Porque você não trabalhou sua identidade. Você não entrega para o outro aquilo que você somente tem como que você é. Mas você só entrega pro outro aquilo que vai fazer com que você não seja rejeitado, porque ainda tem uma ferida da rejeição, fazendo você gritar o tempo todo pro outro, esquecendo de você, esquecendo de quem você é. Isso aqui é algo muito sério. Gente, vocês estão anotando aí? Estão convocando? Tá fazendo sentido pra vocês aí? Estão lembrando de alguém enviando o aviãozinho? Posso continuar? Você sabe que eu sou muito acelerada, né? Podem fazer pergunta aqui nos comentários. Pode colocar sua pergunta nos comentários. Eu quero interação de vocês aqui nessa live. Porque esse conteúdo, ele é um conteúdo muito sério. Um conteúdo muito delicado. E aqui nós vamos falar de um patrimônio construído por Deus, que é família. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de família. Porque sem casamento não haveria família. Quando existe uma divisão de uma família, existe uma divisão de nação, existe uma dor sendo jogada em várias pessoas que fazem parte desse império chamado casamento. Olha só, gratidão aí, Débora, muito sentido. Então eu vou continuar com a entrega, tá certo? Então vamos lá. O que a gente mais enfrenta hoje dentro dessa relação chamada casamento é exatamente esse momento da transformação que nós decidimos passar, que nós decidimos viver. Quando você percebe as disfunções na sua vida, que talvez o outro ainda não consiga enxergar, ou talvez o outro consiga enxergar muito além de você. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma percepção da nossa vida, enquanto o outro tem uma outra percepção da nossa vida. Baseado em quê? Baseado naquilo que eu comunico. Então, aquilo que eu comunico faz com que o outro tenha uma visão diferente em mim daquilo que eu acredito que eu sou. E qual tem sido aí o grande atrito? O grande atrito é que muitas das vezes eu
não consigo comunicar verdadeiramente o que eu quero que o outro entenda que eu sou, ou o que eu quero que o outro perceba que eu venho fazendo. E aí tem algumas questões que podem atrapalhar essa percepção, que pode atrapalhar essa visão. E quais são essas percepções? Quando o casal está vivendo momentos diferentes. Porque eu vivo a minha real identidade, eu desenvolvi a minha essência, talvez o outro ainda não desenvolveu. Ele não vive a real identidade dele e ele ainda não vive a sua essência, porque ainda não é o momento dele, não é o tempo dele. E entenda algo, eu não sou capaz, eu não consigo e é impossível que eu venha mudar alguém, principalmente o meu cônjuge. Então você, amiga, tira da cabeça que você vai conseguir mudar o teu parceiro, que você vai conseguir mudar o teu cônjuge. Isso é algo impossível. Ninguém muda ninguém. Então, se algo está ruim para você, quem deve ser a mudança? A grande mudança deve ser você mesmo. A grande transformação quem deve viver é você mesma. Ainda que para o outro nada faça sentido. Ainda que para o seu cônjuge não esteja no momento dele. Mas é o seu momento. É o seu tempo de mudança. E toda mudança, ela chega para nos tirar da zona de conforto. Toda mudança chega para nos tirar da zona de conforto. E é incrível que quando essas mudanças chegam pra gente, quando essa mudança chega pra você, ela também vai chegar no seu casamento. Por quê? Porque você vai começar a se posicionar de forma diferente. Você vai começar a comunicar de forma diferente. Você vai começar a ser uma outra pessoa. Porque de verdade, aquela mulher adoecida, aquela mulher machucada, ela não aceita mais. Porque ela já está curada. Ela já se libertou dos traumas. Ela já curou de uma ferida que se chama rejeição. Então ela não aceita mais ser injustiçada, ser humilhada, ser rejeitada, ainda que o rejeite. Ela sabe quem ela é. Ela não é mais aquela mulher de quando aquele marido tentava desprezar. E aqui eu tô falando de um casamento real. Um casamento real. Eu ainda não estou falando de um casamento segundo aquele que o Senhor instituiu na palavra. Porque muitas de nós, eu casei fora da palavra. Eu tomei decisões fora da palavra. Mas a palavra chegou. E é incrível que o Senhor ele fala o seguinte: eis que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se quando eu conheci Jesus foi dentro de uma relação que estava frustrante, de uma relação que estava desgastada, e eu tomei um posicionamento de mudança, se ele piorou, olha só, se ele piorou, como é que é essa mudança de estação? Como é que eu faço o manejo dessa mudança de estação? Aqui está um grande segredo. Porque muitas das vezes nós mudamos, nós nos transformamos. E quando chega no casamento, nós não convocamos Jesus para estar no casamento. Nós não trazemos Jesus para o casamento. E é aqui que está o divisor. É trazer Jesus não só para você, quando você decidiu escolher ele, mas é você trazer Jesus para a relação. É você trazer a manifestação do Espírito Santo para a relação. E aí o Senhor entra com um trabalho lindo. O Senhor entra com um trabalhar perfeito. Porque Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de promessa para que não cumpra. Deus é um Deus que prometeu e cumpre. Ele é o Deus que é fiel para entregar aquilo que ele prometeu. Então, entenda só.
todo o teu processo de mudança, ele é necessário e ele é importante. E aqui tá o primeiro passo que eu te falei no início da live. Trouxe o estado atual do teu casamento? Sim. Trouxe o estado atual teu? Sim. E agora aqui tá o segredo. Aqui tá o segredo. Se o casamento está ruim, eu estou infeliz, a terceira chave é: o que eu posso fazer para mudar esta realidade, para mudar esse estado? Ou seja, o que você vai fazer para mudar essa tua insatisfação com relação a esse teu casamento? E o que você vai fazer para mudar esse teu estado com relação ao seu sentimento por este casamento? O que você pode fazer? Talvez o que está faltando ainda é apenas uma conversa, é apenas um diálogo. Talvez o que falta é essa comunicação assertiva. Porque ainda que você decida sair dessa relação, ainda que você decida abrir mão desse casamento, que você entendeu que não dá para levar adiante, que não dá para permanecer dentro dessa relação, nunca abra mão dele. Nunca abra mão desse casamento sem deixar claro para o outro o seu estado e principalmente o estado atual do teu casamento. E sabe por que eu chamo a atenção para as mulheres para isso aqui? É porque nós mulheres, nós desenvolvemos muito emocional, muito mais do que o homem, muito mais do que o cônjuge. Talvez pro teu esposo, amiga, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra ele tá tudo bem. Mas pra você não tá tudo bem. Você não se sente bem. Só que ele não sabe disso. Quem sabe disso é a tua família. Quem sabe disso é a tua vizinha. Quem sabe disso são as tuas amigas. Mas ele não sabe como você se sente. E aqui tá uma chave muito poderosa. Entregar para o outro aquilo que está dentro do seu coração. Todas as suas insatisfações. E aí, tem algo aqui também que é muito poderoso, que se chama PPS. PPS é o método para gerar consciência no teu parceiro, que se chama Perguntas Poderosas de Sabedoria. E o que é isso, Van? Quando eu levo para o meu cônjuge o meu estado, como eu me sinto com relação ao meu casamento, é aquela pergunta: o que falta para você? O que você precisa fazer para que eu mude esse meu estado? De que forma que eu posso mudar isso? De que forma que eu posso contribuir? O que eu tenho feito, que eu tenho gerado insatisfação em você? O que está te faltando? PPS é o método de virada em qualquer situação da sua vida. Porém, tem que ser uma pergunta poderosa. Não pode ser qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta poderosa. E a pergunta poderosa é aquela que vai mexer na consciência. É aquela que vai apertar o botãozinho da consciência. E aí é o seguinte, talvez não vai ter resposta. Talvez não vai ter resposta na hora que você entrar com a PPS. Talvez não vai ter resposta. Mas tenha certeza que vai mexer profundamente com a consciência do teu parceiro. Então, minha amiga, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Não sei como está a tua relação. Não sei como está o teu casamento. Não sei como está a tua vida conjugal. Mas tenha certeza de uma coisa. Que se você pensou em tomar uma decisão ontem, hoje ou agora, que você tome essa decisão. Mas não abra mão de fazer aquilo que você ainda precisa fazer. Porque se você não fez ontem, é porque você não sabia. Mas hoje você descobriu. Então não vai existir desculpa, sabe? Ah, por que você não me falou? Porque se você tivesse me falado, eu não teria feito isso. Não. Deixe as coisas muito claras. Deixe as coisas muito claras. Outra coisa muito poderosa, que tá aqui no terceiro ponto, depois do estado atual do teu casamento e depois do seu estado neste casamento. Porque tem o estado atual do teu casamento e tem o teu estado nesse casamento.
E aqui tá o terceiro ponto, que tá dentro da tríade da PPS, que são as perguntas poderosas de sabedoria. Qual que é, Van? Alinhamento de valores. Alinhamento de valores. Gente, eu vou escrever isso aqui, né? Alinhamento de valores. Alinhamento de valores. Quais são os valores? Quais são os valores? Aquilo que pra você é inegociável. Aquilo que eu não abro mão. Então, tenha um alinhamento de valores. Deixa claro pro teu cônjuge. Aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, aquilo que pra você é inaceitável. Coloque isso. Deixe isso claro pro teu parceiro. Deixe isso claro na tua relação. Aqui vale principalmente pras mulheres. Gente, tem alguma mulher solteira aqui? Coloque pra mim na live aqui nos comentários. Tem mulher solteira aqui? Se tiver, coloque aí pra mim, por favor. Se tiver, coloque aí pra mim. Acho que não, né? Acho que não. Mas enfim, tem aí um alinhamento de valores. O que pra você é inegociável? O que pra você é intolerável? Olha, isso eu não admito. Sente-se e tenha esse alinhamento. E aqui tem uma grande questão que pode trazer, inclusive, dificuldade. Porque talvez o que pra você é um valor muito grande, aquilo que pra você é inegociável, talvez não vai ser a mesma coisa pro teu cônjuge. E é aqui que tá o segredo e o X da questão. Se eu não tenho alinhamento de valores, a possibilidade desse casamento ser próspero é mínima. Aqui a gente pode dizer que existe um relacionamento muito fracassado. Mas quando os dois entendem que eu casei para fazer o outro feliz, eu casei para fazer o outro feliz, e em todo relacionamento, os dois precisam ceder. Os dois precisam ceder. E eu, Ivaniele, eu tenho uma bússola de alinhamento de valores. E que eu quero te dizer qual é a minha bússola de alinhamento de valores. E que pra mim é inegociável. Se chama Bíblia. A Bíblia foi o dicionário, foi o livro, é a minha bússola, é o meu guia, é o que me alinha com os meus valores. É a Bíblia. Então, quando eu decidi traçar os meus valores, eu fui na Bíblia e pesquisei os textos que fortalecem os meus valores. Então, todas as vezes que eu deixo claro para o meu cônjuge sobre os meus valores, eu sempre falo da palavra. Eu sempre falo da Bíblia. E deixo muito claro que é uma verdade imposta por Deus. Por esse motivo, eu não abro mão desta verdade. E aí, quando ele traz os valores dele, que às vezes entra em aflito com os meus valores, aí vem, tem alinhamento com a palavra? Não. Tem alinhamento com a palavra? Tem. Então, eu preciso abrir mão desse eu que tá entrando nos meus valores e ceder pro esposo. Assim como o esposo também tem que abrir mão desse ego aí que não tá alinhado com a palavra e ceder aos meus valores. Eu digo que é muito simples a gente ser feliz. É muito simples a gente mudar a estação da nossa relação. É muito simples. Quando os dois estão com alinhamento. E o que a gente mais tem encontrado hoje é um desalinhamento. É um desalinhamento. Falo por quê? Porque vivo isso no meu casamento. Passei por vários processos extremamente desafiadores no meu casamento por conta desse desalinhamento. Mas tem uma palavra que fortalece muito, 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 muito a minha fé em Deus, que é uma palavra que diz o seguinte: ainda que eu perca a minha família, ainda que eu perca os meus filhos, eu não posso me perder do meu pai. Isso pra mim é muito forte. Então, a palavra de Deus é inegociável pra mim. É inegociável. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele jamais vai permitir que nós venhamos tomar decisões que estejam desalinhadas com a vontade dEle.
É simples assim. Então não existe estar em cima do muro. Porque o meu esposo, porque ele... Amiga, você precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Você não precisa estar alinhada com mais nada. Porque quando você está alinhada com a palavra de Deus, Deus vai te alinhar em todas as outras áreas da sua vida. E principalmente no teu casamento. Principalmente no teu casamento. Deus vai trazer alinhamento. Deus vai trazer alinhamento. Deus vai trazer solução. E isso tem que existir no nosso coração. Através da fé, através da esperança, através da visão. Nós precisamos visualizar isso. Porque se eu priorizo os valores do Senhor, se eu priorizo os valores cristãos, judaicos, se eu priorizo a palavra, Deus, ele entrará com providência na minha vida. E não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. E é simples. Da mesma forma que Deus entrou no meu coração e me transformou, da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele é capaz de mudar do meu cônjuge, ele é capaz de mudar dos meus filhos, ele é capaz de mudar de vocês, ele é capaz de mudar de qualquer uma. Ele é capaz. Porque Deus, ele não tem negócio com casamento. Deus não tem negócio com o casamento. Deus tem negócio com as pessoas. Porque um casamento se dá através de pessoas. Então Deus, ele tem plano de salvação com pessoas. E enquanto Deus tem plano de salvação, enquanto Deus tem plano com as pessoas, Deus trabalha nas pessoas para que as coisas tenham alinhamento conforme ele quer. Então não busque. Eu, por exemplo, mudei minha oração. Eu não busco mais milagre no meu casamento. Mudei minha oração. Eu busco salvação para a minha casa, eu busco salvação para os meus filhos, eu busco salvação para o meu cônjuge, eu busco salvação para a minha vida. Eu busco transformação para mim, eu não busco mais transformação para o outro. Muitas mulheres são instruídas a fazer campanhas de oração pelo cônjuge, jejum pelo cônjuge, e não é que eu não faça, não. Eu há muito tempo eu fiquei fazendo, já fiz até jejum de Daniel pelo meu casamento, pra vocês terem ideia. Já fiquei 21 dias aí, arretada. Mudou o quê? Nada. Aconteceu alguma coisa, Van? Nada. Não aconteceu nada. Apenas trabalhei o meu organismo para adaptar aquele jejum. Foi o ganho que eu tive. Mas o objetivo no qual eu buscava não chegou. Aí o que o Espírito Santo me trouxe? Busque a mudança para você. Busque a transformação para você. Seja você a transformação que você quer no outro. Ainda que doa. E dói, gente. Por quê? Porque às vezes eu me posiciono sistematicamente conforme aquela palavra. E eu tenho um conflito com meu esposo por causa disso. Mas eu sei que é por Deus. Eu sei que é tudo para a glória dele. E se eu confio nas promessas dele, se eu sei que não vou me frustrar nos planos do Senhor, não há o que temer. Porque Deus é o Deus que trabalha no silêncio. Deus, ele não trabalha com barulho igual a gente fica barulhando toda a vida, não. Não. Ele tem a maneira, ele tem a forma dele de trabalhar. Deus, ele age enquanto estamos no silêncio. Não é enquanto eu estou gritando para ele mudar, para ele transformar, para ele fazer. Não, não é assim. Então, nós precisamos nos aquietar, esperar, confiar, porque o Senhor, ele faz além. Ele faz além. E vou te dizer, não há nada que o Senhor nos deixa permanecer debaixo de engano. Não há nada. Não há nada. Eu acredito que existem muitas alianças feitas de maneira equivocada. Eu acredito que existem muitas alianças que foram feitas não por Deus, mas por mim e por você. Eu acredito que existem alianças que foram feitas baseadas nas suas feridas emocionais. Eu acredito muito nisso. Trabalho muito em cima disso. E quando você se cura dessas feridas, você se arrepende. Você não quer mais aquela aliança. Você não deseja mais permanecer naquela aliança. Mas quando nós temos um Deus
que tudo pode, que tudo faz e que nós colocamos no coração dele, ainda que essa aliança não tenha sido da vontade dele, ele pode entrar com um milagre e refazer essa aliança, transformando essas pessoas. Mas ainda assim, se o Senhor encontra um homem de um coração duro, de um coração inquebrantável, eu não sei se vocês conhecem a história de Abigail, mas a história de Abigail é o que me faz permanecer aonde eu estou, enfrentando as batalhas que eu enfrento. Porque Abigail era uma mulher que buscava, Abigail era uma mulher que temia, Abigail era uma mulher de um coração sincero a Deus. E o seu esposo era um homem de um coração duro. Deus entrou com providência, amiga. Então, quando Deus tem uma aliança com a gente, quando Deus encontra sinceridade em nosso coração, nós só precisamos permanecer pela fé. Nós só precisamos desenvolver a esperança e não recuar. Porque covarde é aquele que se recua. Covarde é aquela mulher que se recua. Aquela mulher que não traz a palavra. Aquela mulher que não tem a palavra na ponta da sua língua. Aquela mulher que não tem o discernimento da palavra. Aquela mulher que não tem sabedoria. Aí que está o perigo. Porque quando a mulher tem a palavra, quando a mulher tem disciplina, quando a mulher busca pela sabedoria, amiga, seus valores já estão alinhados. Você já tem força para se posicionar. Você já tem a autoconfiança que você precisa para comunicar. E as estratégias é Deus quem vai te dando. As estratégias é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. E é exatamente assim que as estações vão mudando. É exatamente dessa forma que tudo vai se alinhando. Então, quando a estação não mudava, em uma única palavra, o que devo eu fazer? Permaneça como filha, permaneça como cristã, permaneça como serva, porque o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele não te deixará. O Senhor, Ele não abrirá mão de você. Porque Ele não tem negócio com casamento. Mas Ele tem um negócio com você. Que já foi despertada primeiro do que o teu cônjuge. Você foi despertada primeiro, minha amiga. Então a responsabilidade está nas suas mãos. E é por isso que eu insisto, mulheres, desenvolvam disciplina com o Senhor. Porque existem momentos no relacionamento, existem momentos no casamento que a gente quer pôr tudo a perder, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito acontecer, mas quando nós estamos na palavra, ainda que seja da vontade do Senhor desfazer essa aliança que você fez, é Ele que vai fazer, não é você que vai desfazer. É Ele que vai pôr um ponto final, não é você que vai pôr ponto final. Não é você que vai fazer tudo na força do seu braço. Não, é o Senhor que vai tomar sobre ele todo o jugo. É o Senhor que vai levar sobre ele todas as dores. Você só precisa ter força para se manter focada na eternidade, para se manter focada no propósito e nas promessas do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente mais a sua vida. Eu espero ter te ajudado. Eu espero ter te entregado algo que vai mudar aí tua mentalidade, que vai mudar a tua relação, que vai mudar o teu posicionamento. Eu espero infinitamente mais que você tenha sido abençoada, que a tua família, que a tua casa tenha sido abençoada. Mas o principal aqui, de verdade, é você. O principal. Porque o negócio do Senhor é com você, é comigo. Não é o com que nós construímos, não. É com a nossa essência, é com a nossa alma. Então não durma sem falar com Deus hoje, não durma sem ajoelhar do lado da tua cama, não durma sem oração, não durma sem palavra, não levante dando o primeiro passo para suas atividades laborais, não. Não, construa uma relação com o Senhor, porque é Ele que vai te sustentar diante desse casamento seu. Que Deus abençoe sua vida.
Beijo no coração e vou ali cuidar do meu, porque, gente, só de entrar nessa live aqui ele já fica bem nervoso, viu? Então, eu já vou aqui desligar, porque já deve estar ali revirando na cama toda. Só não gritou meu nome ainda, porque eu tô ao vivo aqui, senão vocês tudo vão escutar. Mas, enfim, tô tendo força, fé, esperança e confiança. Por isso que eu venho estar aqui com vocês. Tá certo? Beijo no coração, que Jesus abençoe. Deus é bom o tempo todo e eu voltei pra igreja e Deus já começou a boa obra. Olha aí, amiga, prepara então, viu? Afina o joelho aí no chão em oração, porque quando a gente decide viver com Cristo, não pense você, minha filha, que é um mar de rosas, não. Prepare, tá? Se arme aí, por quê? Porque a guerra, ela vem. Não tem como fugir dela. Até porque Deus, Ele anseia pela nossa vida. E quando nós entendemos isso e voltamos para os braços do Senhor, o inferno se levanta. Por quê? Porque ele está perdendo mais um, né? Então, firme na oração, firme no louvor, firme na palavra, firme na fé. Que Deus abençoe poderosamente mais a vida de vocês. Beijo no coração e até amanhã, que eu tenho um outro tema para falar dentro do casamento amanhã. Então vocês fiquem ligadinhos nos meus stories que eu vou divulgar aí para vocês amanhã, tá certo? Um cheiro, Deus abençoe.